como eu utilizei inteligência artificial, essas imagens aqui, para chegar no resultado como esse aqui, ó, similar ao pôster do Deadpool 3. É isso que eu vou mostrar passo a passo nessa aula completa e avançada aqui no canal. E você me conhece e sabe que aqui o negócio é direto ao ponto, então para assistir essa aula é só ficar comigo até o final desse vídeo. Manda a vinhetinha e já vamos começar a nossa aula. O que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, pouca gente tem coragem de ensinar. Muita gente só tem coragem de ensinar dentro de um curso. Eu estou ensinando para você aqui de forma gratuita. Então já deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal, pois dessa forma você me ajuda, tá? É uma aula mais técnica, é uma aula mais avançada, por isso ela é um pouquinho mais longa, mas tá tudo separado em capítulos aí embaixo para facilitar. E sim, esse conteúdo aqui é utilizando o Photoshop. Não é à toa que é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado. Se você utiliza outras ferramentas, como o Canva, assiste essa aula, pois de repente pode te motivar a conhecer outras ferramentas, porque a gente consegue tirar o potencial absurdo do designer gráfico utilizando ferramentas mais avançadas. E sim, pequeno gafanhoto, é impossível de você replicar exatamente o que eu estou mostrando no Canva. Você pode até tentar através de várias gambiarras, mas chegar próximo desse resultado? Não. Então essa é a diferença do potencial dessas duas ferramentas. Então, você que é usuário do Canva ou de outra ferramenta, assiste esse vídeo, pois de repente você vai compreender que algumas coisas são mais técnicas e mais avançadas e em ferramentas mais simples e limitadas você não consegue. Obviamente aqui para a gente fazer esse cartaz aqui, esse pôster aqui, nós vamos precisar dessas imagens, no caso a imagem do Deadpool, do Wolverine e também aqui da espada. Eu poderia pesquisar no Google essas imagens? Poderia. Ia ter qualidade? Pode ser que sim, pode ser que não, ia tomar mais tempo, então resolvi criar um atalho, ou melhor, pegar um atalho e utilizar a inteligência artificial para criar essas imagens, não da espada, mas do Deadpool e também do Wolverine. Eu vou utilizar a inteligência artificial para fazer isso, nesse caso eu estou utilizando o Chrome AI, que é uma inteligência que é capaz de gerar essas imagens, tanto do Deadpool quanto do Wolverine. Então primeiro eu inseri ali o prompt do Deadpool, alterei algumas configurações dentro da ferramenta e coloquei para gerar. Ele gerou 3 imagens, das 3 eu não gostei delas e gerei mais uma vez, até que eu gostei de uma imagem aí. Só que essa imagem acaba tendo pouca qualidade, então eu fiz o upscale dentro da própria ferramenta para ter mais qualidade. Então acaba quase que quadruplicando o tamanho da imagem. Depois eu só salvei no meu computador. E para a imagem do Wolverine eu apenas substituí onde estava escrito Deadpool por Hugh Jackman como Wolverine. Coloquei para gerar também as 3 primeiras imagens que gerou, eu não curti, gerei mais uma vez, então eu gostei dessa imagem aí. E também precisei fazer um upscale e depois simplesmente salvei no meu computador com mais qualidade. Para você conhecer todo o potencial do Chrome AI, tem uma aula aqui no canal, basta você clicar no card que está aparecendo em cima ou aí no link na descrição. Lembre-se que o Chrome AI é uma ferramenta paga, mas que você pode utilizar de forma gratuita, se cadastrar de forma gratuita e você ganha alguns créditos ali para testar a ferramenta. Então basta clicar aí no meu link para que você possa cadastrar e receber esses créditos. Já para a espada do Deadpool não rolou fazendo a inteligência artificial, o jeito foi apelar para o Google Imagens. Então pesquisei aqui por Katana Sword, apareceram várias imagens aqui e eu gostei dessa aqui, até porque a resolução dela está excelente. Olha só a resolução dessa espada aqui. Então eu vou utilizar ela para esse projetinho, só vou salvar aqui no meu computador. Bom, então aqui no Photoshop eu vou abrir o formato 1080 por 1350, formatinho mais quadrado, para ser algo semelhante ao formato do pôster original aqui, tá? Eu vou abrir a imagem do Deadpool numa nova aba aqui dentro do Photoshop, porque eu preciso de um pouquinho mais de tórax dele, então eu vou utilizar a expansão generativa do próprio Photoshop, baseada em inteligência artificial. Então eu vou abrir aqui para expandir, ele gerar essa imagem mais a parte de baixo. Gerou aqui, deixa eu ver a primeira, a segunda e a terceira. Eu acho que a segunda ficou mais bacana. Vou mesclar tudo aqui com o fundo e vou salvar essa imagem aqui para que ela mantenha a proporção. Beleza, aqui eu já posso aproveitar para recortar a nossa imagem. Então eu vou vir aqui em cima e selecionar assunto para deixar o recorte um pouco mais suave. Eu vou vir aqui e vou modificar, fazer uma contração aqui de 3 pixels e também fazer uma difusão de 3 pixels. Assim o contorno fica mais suave. Quando eu clico aqui para criar uma máscara da minha imagem, o contorno está bem mais suave ali.
Vou renomear minha camada aqui, vou dar o nome de Deadpool, vou converter em um Smart Object, vou converter em objeto inteligente e vou levar lá para nossa tela, para nossa área de trabalho. Aqui eu vou puxar uma linha guia para deixar aqui no meio, para facilitar a gente posicionar os nossos elementos. Na nossa imagem original a gente consegue ver que não aparece toda a cabeça do Deadpool, fica até na parte de cima aqui da máscara dos olhos dele. Então é isso que eu vou fazer, eu vou diminuir aqui a imagem do Deadpool para que ele caiba aqui na minha imagem e que corte apenas lá a parte de cima. Porque aqui embaixo eu vou utilizar para inserir o logo, acho que dá para aumentar um pouco mais aqui o logotipo dele. Vai ficar nesse tamanho aqui. Tem uma incidência de luz branca na parte de trás, eu poderia utilizar uma camada de ajuste aqui de exposição moníveis, mas eu vou utilizar os próprios estilos de camada aqui. Então, aqui eu vou adicionar um brilho interno, que eu acho que o resultado já vai ficar legal, como está aqui. Isso já parece que tem uma luz incidindo atrás dele, então dá uma outra pegada bem mais interessante. Essa lateral aqui está aparecendo porque a imagem não é tão grande, então vou ampliar só um pouco mais a imagem aqui, só para assumir essa lateral, ficando desta forma aqui. Agora a gente vai posicionar a espada, então vou abrir a espada também numa camada, numa aba individual. A nossa espada está em alta resolução, então aqui eu vou apelar para a varinha mágica mesmo, tá? Não é o ideal, mas nessa situação aqui a gente tem um fundo totalmente homogêneo e uma imagem com alta qualidade vai funcionar muito bem. Então tolerância aqui eu coloquei 5, vou inverter essa máscara, vou vir aqui na seleção, modificar contração, eu vou colocar 1 pixel de contração e vou colocar, nesse caso aqui, 1 pixel de difusão e vou dar um OK. Vou criar uma máscara dessa espada, também renomear essa camada e criar um objeto inteligente dela. Depois é só levar para nossa tela de trabalho aqui. A espada aparece aqui bem grande, então só vou diminuir um pouco mais e vou girar ela, porque ela vai precisar formar a letra X aqui. Então vou posicionar ela mais ou menos nesse ângulo aqui. Dá para diminuir um pouco mais, pouca coisa só, para que tenha o reflexo do Wolverine. Então vou posicionar ela mais ou menos nesse ângulo aqui. E agora para formar o X, dá para girar um pouco mais. Acho que aqui nessa posição tá ok. Para formar o X eu só vou duplicar ela e vou inverter na horizontal até o encontro ali da linha guia. Que aí eu sei que o X está na posição correta aqui no centro. Só que obviamente que na espada do Deadpool essa parte de cima aqui, ela é preta. Ela não é dourada como está aqui. Então, com a minha espada selecionada, eu vou entrar no modo de matiz, Ctrl U, e aí eu vou tirar a saturação do quê? Do amarelo, eu vou tirar totalmente a saturação e vou escurecer totalmente, e onde é os vermelhos também vou tirar a saturação e escurecer totalmente. E vou simplesmente copiar o efeito para outra espada, então aí eu tenho a saturação retirada apenas dessas partes. Essas espadas aqui, elas criam uma sombra em cima do Deadpool, então eu vou criar máscara dessas espadas aqui para adicionar uma camada aqui nova, uma camada de níveis, que aí eu vou diminuir aqui o nível para escurecer e então eu tenho criado aqui a sombra. Só vou posicionar mais ou menos onde eu quero que fique a incidência da sombra e vou aumentar um pouco mais a difusão dela para ficar mais suave as bordas dessa sombra. E vou criar um Clip Mask para que ele fique apenas em cima ali do Deadpool. Agora a gente precisa escurecer essas áreas que estão mais claras na parte de baixo ali da espada, pois não pode, porque essa área aqui é uma área mais escura. Então em cima aqui da primeira espada eu vou criar uma camada de ajustes de níveis e vou baixar também o nível de sombra dela. Criar um Clip Mask, vou inverter essa camada e com o pincel eu vou escurecer essas regiões aqui da parte de baixo, só para ficar com a sensação de que essa região da parte de baixo aqui ela é mais escura, não tem luz batendo aqui. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. Mais uma camada de níveis, Clip Mask, vou baixar o nível da sombra ali, vou inverter a camada, diminuir o pincel e escurecer as áreas que precisam ficar mais escuras. Aqui nessa região do encontro das duas lâminas eu também preciso escurecer a parte de baixo aqui para mostrar que existe um contato de sobreposição das lâminas, então só vou escurecer essa parte aqui de baixo e uma pequena sombra ali na parte de cima, bem de leve mesmo, mas aqui na parte de baixo com mais destaque. Então a nossa espada e as sombras já estão de acordo. Aqui na parte de baixo do tórax do Deadpool também tem um sombreado, então acima aqui da sombra da espada eu vou criar uma camada de níveis também que eu vou baixar a sombra ali, ou melhor, escurecer um pouco mais. Obviamente com Clip Mask e inverter, então aqui eu posso escurecer essa região do tórax dele, porque aqui a gente vai colocar o logotipo e as informações de estreia. Beleza, vai ficar dessa forma aqui,
E agora a gente vai trabalhar com o quê? Com o rosto do Wolverine. Na realidade, a sombra do X, né, da espada ali ficou muito forte, então eu vou ajustar para clarear um pouco mais. Assim fica melhor. Beleza. Então só vou organizar aqui criando os grupos. Então tudo que é do Deadpool vira uma imagem, um grupo só do Deadpool. E o que é da espada aqui em cima também vira só um grupo aqui da espada. Eu vou abrir aqui o grupo da espada, vou selecionar as duas camadas da espada e vou fazer uma cópia delas, porque ela vai ser um outro grupo aqui que vai chamar de luz, porque será as luzes que nós vamos preservar em cima da imagem do rosto do Wolverine. Só vou desativar essa camada aqui. Vou trazer a imagem do Wolverine para cá. Então vou colocar a imagem do Wolverine aqui. Vou colocar a camada dele abaixo da camada de luz. Vou criar um grupo. Esse grupo aqui vai ser do Wolverine. Vou colocar o Wolverine dentro do grupo. Vou aqui selecionar e fazer uma máscara das espadas, que eu vou adicionar a máscara aqui desse grupo, criando uma máscara desse grupo. Então a imagem do Wolverine fica mascarado. Aí eu posso aumentar aqui o rosto do Wolverine para que ele fique meio que proporcional ao rosto do Deadpool, com os olhos na mesma direção. Então a gente mantém esse alinhamento ali para manter os olhos na mesma direção. Posso até descer um pouquinho mais o rosto dele ali, para que o olho dele, na hora que a gente for fazer todos os efeitos, apareça. Vou criar uma máscara aqui no próprio Wolverine, porque as extremidades da imagem dele não vou precisar. Então eu só simplesmente vou eliminar aqui as extremidades da imagem que eu não vou precisar, só deixar um pouquinho ali do cabelo aparecendo, porque é importante. E aqui na parte de baixo, toda essa região aqui perto da espada também não precisa aparecer. Então a gente só avisa aqui a parte do reflexo dele. E agora a gente vai colocar o rosto do Wolverine no modo aqui de multiplicação. Então, automaticamente, ele mescla ali com a espada ali do fundo. Só que ele perde ali a textura das luzes. Se eu usar o Blend If aqui, que é comum a gente utilizar, como essa espada tem muita ranhura, não vai ficar legal aqui em cima dos olhos dele. A gente vai perder um pouquinho de visibilidade dele. Então, por isso que eu deixei separado aqui a camada aqui de luz, que é onde vai entrar a nossa espada. Só que eu preciso mascarar aqui. Então, vou pegar aqui o laço e vou fazer uma máscara apenas ali da espada, da onde eu quero o brilho. Então, eu só quero o brilho da parte de cima das lâminas. Então, eu faço uma seleção apenas da parte de cima e crio uma máscara. Agora eu vou vir aqui em cima no modo de camada e vou colocar em divisão. Quase não está aparecendo, por isso que eu vou ativar uma camada aqui de níveis em Clip Mask com a camada de luz e vou escurecer as áreas mais escuras. Assim a gente vai revelando, deixando apenas o que é luz, sobrepondo a nossa imagem ali com o Wolverine. Posso trazer um pouco mais da luz ali, ficando dessa forma. Obviamente que a gente não vai deixar assim, porque a gente perde bastante visibilidade dos olhos dele. Então a gente vai usar o pincel para suavizar a região dos olhos aqui na camada da luz. Então aqui a gente pode ir suavizando apenas essa região aqui dos olhos, mantendo um pouquinho da textura em alguns lugares, mas na região dos olhos a gente mantém mais aparente. Até um pouquinho aqui do cabelo também, porque queira ou não, o cabelo é uma parte conhecida do Logan, né? Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente vai suavizando ali para que o rosto e parte do cabelo também apareça. Então, a gente vai deixando bem mais visível essa região aqui frontal, né, do rosto dele, para que a gente consiga entender do que se trata esse reflexo. Então, note que aqui o rosto dele já aparece um pouco mais. O problema aqui da gente perder um pouquinho da visibilidade do rosto dele é que também as áreas escuras da espada estão atrapalhando um pouquinho. Então, em cima aqui da camada da espada, também vou colocar uma camada de níveis. Só que nesse caso aqui, eu vou clarear, para clarear um pouco mais a espada. Criar um Clip Mask em cima apenas da camada da espada. Vou inverter aqui a minha máscara. E apenas na região aqui da espada, eu vou revelar, onde eu quero mais visibilidade aqui do rosto dele. Eu vou revelar um pouquinho mais aqui, para que eu tenha menos, ou melhor dizendo, mais contraste ali do rosto dele para aparecer. Então, clareio aqui as áreas escuras da espada, para o rosto dele aparecer um pouco mais. Aqui em cima na espada eu acho que dá para trazer um pouco mais de visibilidade do olho dele. Aqui assim, do outro lado também. Acho que até o nariz dele também é importante que apareça. Aqui na parte de baixo aqui da espada não há necessidade de ter brilho, né? Porque é como se fosse uma região de sombra. Então aqui a gente tem um reflexo do Logan aparecendo. Aqui a camada aqui do Logan
ou melhor dizendo, da imagem dele, eu vou fazer um ajuste de cores ali. Eu vou criar aqui uma camada de matiz saturação em Clipping Mask com a máscara de baixo. Vou aumentar um pouco mais a saturação só para trazer um pouco mais de cor pro rosto dele ali. E aqui na espada, vamos devolver um pouquinho de algumas partes aqui que requer um pouco mais de brilho, né? No caso aqui, por exemplo, acima da camada de tudo aqui, eu vou criar uma nova camada aqui vazia. Vou pegar o laço mesmo e vou criar apenas uma linha aqui onde tem a lateral direita, só para a gente colocar um pequeno brilhozinho aqui para mostrar o quanto a lâmina é afiada. Então vou criar aqui esse pequeno fiozinho ali. Eu vou colorir de branco mesmo, então ela acaba criando meio que fosse um brilhozinho, mostrando que a lâmina é um pouco mais afiada. E aqui nessa parte de baixo, onde tem, a gente fez o ajuste para clarear um pouco mais as áreas escuras da lâmina, apenas nessa parte de baixo da lâmina aqui que eu vou dar uma leve escurecidinha também, só para a lâmina ganhar mais destaque e separar mais com o fundo, porque ele acabou dando meio que uma sumida aqui nessa região, dessa forma aqui. Então assim a gente tem um pouco mais mostrando que a lâmina ali é bem afiada, tem o contraste ali da espada e também o reflexo do Wolverine na nossa espada, algo parecido como está aqui na imagem original. E agora vamos inserir os textos. Para a gente fazer esse estilo aqui de fonte, a gente vai precisar obviamente da fonte parecida com isso e de uma textura. Aqui no da fonte você pesquisa pela fonte Rogue Hero, de qualquer forma eu vou deixar o link direto para essa fonte aqui embaixo na descrição. É só você fazer o download e instalação no seu computador. E a textura que a gente vai utilizar será essa textura aqui no Pixabay, uma textura gratuita, também o link aí embaixo. Vou criar um grupo aqui e esse grupo vai chamar textos. E aqui a gente vai trabalhar com os textos na nossa imagem. Então eu já vou adicionar aqui Deadpool, vou deixar aqui na cor branca e a fonte é a Rogue Hero. Então tá aqui essa fonte. Vou ampliar um pouco mais aqui. Deixar mais ou menos nesse tamanho aqui e bem centralizado. Já vou duplicar essa fonte, aqui embaixo eu vou escrever Wolverine, só que esse Wolverine é um pouco menor, porque do outro lado a gente vai entrar com o E comercial, então eu vou deixar ele aqui nessa posição, vou fazer uma cópia e aqui eu vou colocar o E comercial, só que não vai ser na mesma fonte, tem que ser outra fonte, nesse caso aqui a fonte que eu vou utilizar vai ser a Arial Black, vou colocar desse outro lado e vou diminuir um pouco mais esse tamanho do E comercial. Vou pegar aqui o texto Wolverine e vou duplicar e aqui embaixo eu vou colocar escrito somente nos cinemas, também centralizado. Vou diminuir um pouco mais aqui para ficar menor mesmo. Espaçamento entre letras eu vou deixar zerado e vou fazer uma cópia e vou colocar aqui a data. Já o 26 de julho pode ser um pouco maior para chamar atenção para a data de lançamento do filme. E vou deixar próximo aqui de no cinema. O texto Wolverine, Deadpool e o E-comercial fazem parte de um único grupo. E é aqui em cima desse grupo que a gente vai copiar essa textura aqui e a gente vai colocar aqui em cima. Essa textura vem maior que o nosso texto, eu vou diminuir para que ele fique somente em cima ali do texto, cobrindo apenas a região do texto mesmo. Dessa forma aqui, vou criar um Clip Mask em cima da camada. Então ele fica com essa textura. Agora a gente precisa dar um relevo como se fosse um 3D. Então aqui vou, em cima do grupo, criar um estilo de camada aqui, em opções de mesclagem no caso. E vou colocar aqui em chanfro e entalhe. Que eu vou deixar o tamanho aqui com 2, a profundidade vai ficar aqui com 1000% e vou dar um OK. E agora a gente precisa inserir as cores. Como é que a gente vai fazer com as cores? Como que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui o texto Deadpool e vou criar uma máscara desse texto aqui. Só que aqui eu vou fazer uma contração, porque eu preciso de uma margem desse texto aqui vermelho. Então eu vou vir aqui em seleção, modificar, contração. Nesse caso aqui eu vou colocar uma contração de 3. Será que é muito? Não. 3 foi muito, então vou voltar aqui, vamos ver novamente aqui em modificar, contração, vou colocar em 2 pixels. Beleza, aqui na camada acima aqui da camada da textura que a gente colocou, a gente vai criar uma camada de cor sólida. E aqui eu vou colocar na cor ali do Deadpool, beleza, essa tonalidade aqui. Clico em cima da máscara de cor, não da cor, em cima da máscara de cor, e vou vir aqui em cima em filtro, distorção, ondulação. Por quê? Eu preciso deixar esse texto aqui um pouco mais ondulado para ter essas falhas ali da gravação ou da pintura do texto. O tamanho aqui precisa ser pequeno e aqui a gente pode ajustar o tanto que a gente quer dessa falha.
Aqui eu vou deixar com menos 10, para mim está ok, e clico em ok. Então note que automaticamente ele cria aquela ondulação ali, como se fosse de falha ali na pintura. Só que ainda não está totalmente realista, porque a gente tem uma textura embaixo. Para fazer, a gente já vem aqui no modo da camada, a gente vai colocar o quê? Modo multiplicação. Então ele já aplica ali. Só que agora a gente precisa ter ali a gastura das ranhuras, né? Então a gente vai clicar com o botão direito em cima dessa camada, a opção de mesclagem, e a gente vai entrar no que a gente chama de Blend If, que é nesse primeiro campo aqui. Então aqui onde tem camada subjacente, a gente pode escolher algum desses campos aqui, tanto a cor clara quanto a cor escura. Geralmente a cor escura está relacionada à parte mais profunda, como se fosse a parte profunda ali do vinco. Então nessa parte geralmente a tinta não vai entrar. Então, a gente pega e a gente arrasta aqui para o lado. Então note que ele vai meio que apagar, só que a gente não quer que fique totalmente assim. Então a gente aperta e segura o Alt para quebrar aqui e a gente consegue resolver essa parte da falha. Na parte de cima, se for necessário, a gente também pode criar um gasto ali na parte de cima da textura, fazendo a mesma coisa e abrindo ali para ter uma textura um pouco mais realista. E beleza. E com o texto do Wolverine a mesma coisa, seleciona o texto do Wolverine, cria uma máscara, vem aqui em selecionar, modificar, a gente faz uma contração aqui de 2 pixels, cria uma nova camada aqui em cima, camada de cor sólida, e a gente vai escolher a cor amarela lá do Wolverine, mais ou menos essa tonalidade. Seleciona a máscara, vem em filtro, distorção, ondulação. Como a gente já usou esse efeito, não precisa modificar mais nada, só dá um ok, ele vai aplicar. Então a gente vem aqui no modo, coloca o modo multiplicação. Estou notando que a textura ficou um pouco escura, então eu vou dar um Ctrl L em cima da textura para dar uma clareada nessa textura. Consequentemente, o Blend If aqui do Deadpool ficou muito marcado, então a gente vai ajustar esse Blend If aqui da parte clara, da parte escura também. A gente precisa fazer alguns ajustes ali. Dessa forma tá ok. E aqui no amarelo a gente vai entrar ali no modo de Blend If também, alterando a parte escura ali e também as partes mais claras. Com E-comercial, a mesma coisa, seleciona E-comercial, cria uma máscara, seleção, modificar, contração, 2 pixels, cria uma nova camada aqui em cima da textura, cor de sólida no mesmo vermelho do Deadpool. Só que nesse caso aqui eu vou colocar apenas no multiplicação. Não vou precisar fazer o Blend If nesse caso aqui, que é um detalhezinho bem pequenininho. Nesse grupo aqui do Deadpool e Wolverine, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui também no modo de mistura dessa pasta, ou desse grupo, e vou clicar criar uma sombra projetada, só para dar um destaque maior, para que ele apareça mais aqui na minha imagem. Ao final, a nossa imagem, ou melhor dizendo, a minha imagem aqui, dessa mesclagem ali do rosto do Deadpool com o Wolverine, ficou dessa forma. E se a gente for comparar, antes disso, deixa eu salvar, porque eu tenho a mania de fazer minhas coisas aqui e não salvar. Agora sim, agora eu vou colocar lado a lado aqui para a gente ver como que ficou essas duas imagens aqui, lado a lado. Então aqui do lado esquerdo está a minha imagem que eu acabei de fazer aqui com vocês, e aqui do lado direito está o pôster original. Só um detalhezinho aqui, que o texto Deadpool e Wolverine pode ficar um pouquinho maior aqui no meu. Então esse grupo aqui, o texto do Deadpool e do Wolverine, eu vou aumentar um pouquinho mais, e ele é um pouquinho mais esticadinho, né? E tá mais próximo aqui da base. Ah, faltou o logotipo aqui da Marvel. Então eu vou vir aqui no próprio Google Imagens e vou pesquisar aqui por uma imagem logotipo com fundo transparente. Então tem esse logotipo aqui com fundo transparente. Botão direito, copiar endereço da imagem, porque pega essa dica aqui para você que utiliza o Photoshop para colar a imagem da internet. Então aqui eu estou com a minha arte aqui selecionada. Eu vou simplesmente vir aqui em cima em arquivo, colocar incorporado. E aqui embaixo, onde é o nome do arquivo, a gente cola o que a gente copiou do endereço e clica em inserir. E ele automaticamente vai trazer lá da internet o logotipo. Essa dica resolve bastante o problema de quem utiliza o Photoshop. Aí eu vou colocar aqui o logotipo da Marvel aqui na parte de cima. O estúdio está escrito na cor branca. Eu só vou entrar aqui no Smart Object dele. E onde está aqui os estúdios, eu faço uma seleção, crio uma máscara, uma camada de cor sólida na cor branca, crio um Clip Mask dessa caixa branca em cima do estúdio, seleciono tudo, dou um Ctrl E para mesclar, Ctrl S para salvar. Quando eu volto aqui, o logotipo do Marvel Studios está adicionado. Então vamos colocar aqui lado a lado para a gente ver como ficou o nosso resultado. Bem bacana, né? Aqui o objetivo não era fazer idêntico. Para fazer idêntico, precisaria de ter das mesmas imagens que foram utilizadas ali no projeto,
ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, que a gente iria conseguir chegar num resultado semelhante. Mas o objetivo aqui era apresentar as técnicas e ideias que de repente você não conheça dentro do Photoshop para chegar num resultado como esse, que na minha opinião é um resultado incrível, não perde nada para a imagem original e poderia ser sim um pôster do filme. Para quem é membro aqui do canal, eu vou deixar o arquivo PSD para você compartilhado lá na aba comunidade, assim você pode baixar, abrir aí no seu Photoshop ou no seu Photopea para você estudar como é que eu fiz esse projetinho aqui. Também vou deixar compartilhado somente com os membros aqui do canal as imagens que eu gerei lá no Chrome AI, incluindo também os links das outras imagens. Assim você pode baixar e também replicar aí, estudar e aplicando o que eu ensinei nessa aula. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aula? Achou complexo? Achou desafiador? Já conhecia algumas dessas técnicas? Vai tentar replicar aí também? Comente aí nos comentários. E para que eu consiga trazer conteúdos mais densos e avançados como nessa aula aqui, eu preciso da colaboração de vocês, pois a ajuda de vocês é que me motiva que eu grave conteúdos mais longos como nessa aula aqui. Então, é a oportunidade de você se tornar um membro, além de ter acesso a alguns benefícios que você já percebeu, como conteúdo, como os arquivos dessa aula. Então, clique aí no botão Seja Membro para o seu nome aparecer aqui do lado. Já quero agradecer também aos membros mais recentes dessa semana, que está aparecendo aqui, ó. Gratidão imensa por apoiar o meu trabalho. Aí embaixo na descrição você vai encontrar várias informações, inclusive dessa aula aqui, e também de conteúdos meus, conteúdo extras e de treinamentos meus. Então só dá uma olhada aí na descrição. Eu já vou ficando por aqui, mas antes eu deixo com você essas outras 2 aulas aqui para que você possa evoluir no design gráfico aqui no canal. Então é isso, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Fui!